Imagine que você aperta o play e por alguns instantes, o mundo lá fora desaparece. Você sente o peso do dia no corpo, uma espécie de cansaço antigo nas costas, na testa, no centro da cabeça. E então uma frase começa a vibrar dentro de você, como se alguém sussurrasse de muito perto. Quando o silêncio, dentro da cabeça, ecoa, como um chamado que você não ouve. Você vive ligado, mente acelerada, corpo em alerta, pensamentos pulando de uma aba para outra dentro do cérebro. Ao mesmo tempo, uma parte sua suspeita que existe um outro eixo de presença, mais fundo, mais silencioso, mais verdadeiro, que ainda não encontrou espaço para despertar. É como se você soubesse que tem um olho interior dormindo no centro do crânio, uma antena esquecida, uma glândula secreta esperando o momento de se abrir. Neste vídeo, eu vou te conduzir para dentro do seu próprio templo biológico. Nós vamos descer juntos para o centro do cérebro, chegar até a glândula pineal, esse pequeno cristal vivo que tantas tradições chamam de terceiro olho, e aprender uma técnica forte e simples para acordar esse portal de forma concreta, somática e segura. Não como uma promessa mística vazia, mas como corpo-ciência em ação, como um ritual que respeita a sua biologia, o seu sistema nervoso e a sua verdade espiritual. Se esse chamado ao seu olho interior tocou algo no seu corpo, presta atenção no que vem agora. Muita gente me conta que está sempre aqui, respira junto, faz as práticas e só depois percebe que ainda nem se inscreveu no canal. Se você sentir que faz sentido, confere agora se o botão de inscrição está mesmo ativado para você. É um gesto simples, gratuito, quase como acender uma pequena vela nesse templo, mas que faz toda a diferença. É convite, nunca cobrança. Se o seu corpo disser sim, deixa esse clique registrar o seu compromisso com o próprio despertar. Com a sua inscrição, o algoritmo entende que essa conversa importa e continua te entregando os próximos rituais e práticas no tempo certo para você. Em troca, o meu compromisso é claro: ouvir o que você sente, acolher o seu feedback, trazer os temas que você mais pede e lapidar cada roteiro para ficar cada vez mais aplicável no seu corpo, na sua rotina, no seu eixo interno. Escreve aqui nos comentários qual sensação acendeu hoje. Que semente despertou? Que parte do seu terceiro olho parece ter respirado de novo? E qual tema você quer ver na próxima jornada? Eu leio tudo com carinho, como quem escuta o sussurro da floresta dentro de cada um de vocês. Ao longo deste encontro, você vai entender qual o erro invisível que mantém sua pineal adormecida. Por que o seu sistema nervoso vive em alerta máximo e não deixa esse olho interior se abrir? Qual o mito perigoso sobre a famosa ativação do terceiro olho e o que a neurociência de verdade mostra sobre essa glândula que mora aí dentro de você? Você vai descobrir por que aquietar-se, desacelerar e entrar no escuro consciente pode ser muito mais poderoso do que meditações frenéticas e técnicas complicadas. E, principalmente, você vai aprender um método em 3 etapas para preparar o corpo, conectar o centro da cabeça e integrar o terceiro olho no seu dia a dia, sem caricatura espiritual, sem teatralização, sem exagero. Se você sente que está cansado de procurar respostas fora, se percebe que o corpo está pedindo outro tipo de espiritualidade, mais encarnada, mais honesta, então este vídeo é um convite direto para você. Permaneça comigo até o fim, porque a chave que você procura não está em ver luzes extraordinárias, mas em se tornar visível para si mesmo.
Antes de seguirmos, eu quero agradecer a você que está aqui. Obrigada por confiar parte da sua jornada neste momento. Agora, vamos entrar de verdade. Respire fundo comigo. Inspire, contando internamente. 1, 2, 3, 4. Solte o ar, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspire em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Exale em 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixe que cada ciclo de respiração seja uma porta que se abre para dentro. Talvez você conheça bem essa sensação. Por fora, você funciona, resolve coisas, entrega, cumpre prazos. Por dentro, há um barulho constante, um ruído de fundo que nunca desliga. É como se o seu sistema nervoso estivesse sempre em posição de ataque, sentinela, esperando o próximo problema, a próxima notificação, o próximo susto. Você vai dormir com o corpo cansado e a mente acesa. Acorda sem sentir que descansou e carrega ao longo do dia uma pergunta silenciosa. Era para ser só isso? Era para eu viver só nesse automático? Essa é a dor oculta que quase ninguém nomeia. Não é apenas ansiedade, não é apenas estresse. É um tipo de desconexão interna, em que o corpo sabe que existe um eixo desperto lá dentro, um lugar de visão mais ampla, um olho interior, mas a mente não encontra o caminho. Você sente que algo está adormecido, calcificado, endurecido no centro da cabeça, como se tivesse um cristal desligado aí. E quanto mais você tenta se distrair ou se dopar com o estímulo, mais distante esse eixo parece ficar. Ao mesmo tempo, existe um desejo que não se cala, o desejo de reconectar com esse olho interior, não como metáfora bonita, mas como experiência prática. Você quer perceber sinais com mais clareza, tomar decisões com um senso de alinhamento, sentir que a sua intuição não é apenas uma voz ocasional, mas um canal constante. Você quer que o seu corpo seja um templo vivo e não apenas um veículo cansado carregando uma mente exausta. Esse desejo é legítimo. Ele é um chamado do próprio corpo para que você volte ao centro. O problema é que, na tentativa de responder a esse desejo, muita gente cai em armadilhas. Você talvez já tenha ouvido promessas de ativação instantânea do terceiro olho, de rituais que em poucos minutos derrubam o véu e fazem você enxergar reinos invisíveis sem nenhum preparo do sistema nervoso. Você tenta, não sente o que te prometeram e uma nova camada de frustração e autocobrança aparece. É a autossabotagem vibracional. Uma parte sua deseja expansão, mas outra parte vibra cansaço, descrença e desânimo, e essas frequências não combinam. Então vamos voltar ao básico, que não é básico no sentido de simples demais, mas básico no sentido de fundação. No centro do seu cérebro existe uma pequena estrutura do tamanho aproximado de uma ervilha, chamada glândula pineal. Ela é uma glândula neuroendócrina real, ou seja, faz parte de um sistema concreto do seu corpo. Ela participa da regulação dos ritmos biológicos, principalmente do ciclo sono-vigília, através da produção de melatonina. E ela responde, em grande parte, ao contraste entre luz e escuridão. Ao longo do dia, a exposição à luz, especialmente luz forte e artificial, informa ao seu cérebro que é hora de estar desperto. Na escuridão, com a redução de estímulos, a pineal começa a liberar padrões hormonais que sinalizam descanso, recuperação, reorganização. Muitas tradições antigas olharam para esse pequeno ponto luminoso no centro do crânio e perceberam algo. Essa glândula parece funcionar como um portal entre o ritmo do corpo e o campo mais sutil da consciência.
É o que se chamou de terceiro olho, olho interior, porta de entrada para uma visão além dos sentidos comuns. Agora, aqui entra o erro invisível. Você vive em um contexto em que o sistema nervoso simpático, aquele ligado à resposta de luta ou fuga, é ativado quase o tempo todo. Luz de tela à noite, notificações, preocupação, pressão, comparação. É como se o seu corpo estivesse sempre no modo alerta máximo. Nesse modo, o organismo prioriza a sobrevivência imediata, não profundidade de percepção. A pineal, que precisa de ritmo, escuridão e silêncio para trabalhar bem, passa a funcionar de forma truncada, desregulada. Então, quando falamos de calcificação da pineal, não falamos apenas de depósitos físicos, falamos também de uma calcificação simbólica. Crenças endurecidas, falta de ciclos, dias todos iguais, sem espaço para escuridão restauradora, sem pausa, sem escuta. Você sente que algo não está funcionando, mas os exames médicos não apontam nada grave. O sono é irregular, o despertar parece incompleto, como se você nunca estivesse totalmente acordado para si. É o terceiro olho interno sufocado por um estilo de vida e um campo emocional que não lhe dão espaço para respirar. Talvez você se reconheça em algo assim. Um exemplo. Vamos imaginar alguém como a Ana. Ela tem seus 30 e poucos anos, trabalha muito, gosta de estudar espiritualidade, já fez cursos, rituais, meditações guiadas, visualizações. Na teoria, ela sabe bastante sobre chakras, sobre terceiro olho, sobre ascensão. Na prática, dorme tarde, na frente do celular, acorda cansada, toma café antes de sentir o próprio corpo acordar, passa o dia inteiro em ambiente artificial, luz branca, prazos, reuniões. Quando tenta meditar, a mente salta de tarefa em tarefa. Ela se compara com relatos de experiências místicas intensas e pensa que tem algo errado com ela. Na verdade, não é que falte espiritualidade. O que falta é reconfigurar a base biológica para que a pineal tenha as condições mínimas de responder. É aqui que entra um conceito pouco falado. Existe um mito muito sedutor de que ativar o terceiro olho é como instalar um programa novo em um computador. Você faz um ritual curto, repete algumas frases e pronto. Como se fosse um botão escondido que alguém pode apertar por você. Só que a pineal não é um aplicativo, é um hardware vivo. Ela faz parte de uma rede neural conectada com centros do sistema nervoso que respondem a estímulos específicos, como ciclos de luz, estados de tranquilidade, padrões de respiração. A neurociência mostra que a pineal está profundamente integrada ao seu relógio biológico. Ela recebe sinais de núcleos no cérebro que, por sua vez, captam informações sobre luz e escuridão através dos olhos. Ela é modulada por caminhos nervosos que sobem ao longo da coluna cervical e chegam ao centro do crânio. Ou seja, há um canal real entre o que acontece no seu corpo, na sua postura, na sua respiração, na sua exposição à luz e o comportamento dessa glândula. Quando práticas espiritualistas prometem despertar instantâneo, ignorando essa base, elas criam um abismo entre expectativa e corpo. O mito diz: basta intenção, basta querer muito. A realidade profunda é outra. Não se trata de vibrar mais alto de qualquer jeito. Trata-se de diminuir o ruído, diminuir a frequência incongruente. Você não precisa subir para lugar nenhum. Você precisa alinhar o que já está aí dentro. Em vez de correr atrás de visão mística, é necessário reorganizar o ritmo, o sono, a forma de respirar, o jeito de ocupar o próprio corpo, para que o olho interior possa fazer o que nasceu para fazer. Se você busca ver mais, sem antes estabilizar o seu ser interno, você coloca a pineal em uma posição impossível. Ela fica em estado de espera. Os canais pelos quais ela responderia estão bloqueados por excesso de estímulo, por estados emocionais crônicos,
por padrões de sobrevivência, e a frustração aumenta. Você pensa que não é capaz, quando na verdade apenas não houve preparação do terreno. Agora vem a parte mais contraintuitiva. Muita gente acha que ativar qualquer coisa no campo espiritual precisa ser intenso, cheio de esforço, mais técnicas, mais visualizações, mais informações, mais áudios diferentes, mais coisas para fazer. Mas a pineal responde, antes de qualquer coisa, a algo que parece simples demais para a mente frenética: silêncio, escuridão, ritmo. Descida para o corpo. Imagine uma câmera fotográfica antiga. Para que ela capture uma imagem nítida, não basta luz. Ela precisa de um instante de escuro, de foco, de imobilidade. Se tudo treme, se a luz é excessiva, se o movimento é caótico, a foto sai borrada. Com a glândula pineal é parecido. Ela precisa de momentos reais de escuridão, tanto literal quanto simbólica. Escuridão literal, diminuindo a luz artificial. Escuridão simbólica, diminuindo o barulho de informações que você coloca para dentro. O erro mais comum é tentar meditar como se fosse mais uma meta de produtividade. Você senta, coloca um áudio, se cobra um resultado extraordinário em poucos minutos. Enquanto isso, continua olhando para telas até tarde, não dá ao corpo a chance de entrar em outro ritmo. Você tenta ver luzes com os olhos fechados, sem antes permitir que o sistema nervoso conheça o que é um repouso verdadeiro. Assim, qualquer prática acaba virando mais um estímulo, mais uma tarefa, em vez de um portal. Então, eu te proponho agora uma quebra de padrão. Em vez de correr atrás de estados extraordinários, vamos treinar algo que parece simples, mas é profundamente revolucionário: a capacidade de aquietar-se. Não como passividade, mas como gesto ativo de presença. Você não precisa se tornar alguém que foge da vida, mas alguém que sabe entrar e sair de estados de ativação e de repouso. É desse vai e vem consciente que a pineal mais gosta. Para isso, vamos começar com uma prática bem pequena, quase um ensaio do que virá depois na técnica completa. Se for possível, ajeite sua postura agora. Você pode estar sentado ou deitado, contanto que a coluna esteja relativamente alinhada e o pescoço não esteja forçando. Feche suavemente os olhos, se isso for confortável. Se não, apenas suavize o olhar em um ponto fixo. Leve a atenção para os sons ao redor, sem tentar controlá-los. Apenas perceba. Talvez haja barulhos da rua, algum ruído eletrônico, alguma voz distante. Reconheça cada som como se fossem ondas passando, sem segurar nenhuma. Agora, lentamente, traga a atenção do ambiente para o interior do corpo. Perceba o peso do seu corpo apoiado, os pontos de contato com a cadeira, com o sofá, com o chão. Vamos respirar juntos mais uma vez. Inspire pelo nariz e conte internamente comigo. 1, 2, 3, 4. Segure o ar um breve instante, conte 1, 2. Solte devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, inspire em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2. Exale em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto respira, leve a atenção para o centro do crânio.
Você não precisa localizar anatomicamente a pineal. Apenas imagine que existe um pequeno ponto de luz suave no meio da cabeça, um ponto silencioso que observa tudo. Você não força nada, você não exige que esse ponto mostre imagens ou cores. Você apenas o reconhece. Tá aí. Existe um olho interior que observa até mesmo a sua ansiedade. Percebe como este silêncio é diferente daquele silêncio tenso em que você se cobra? Aqui não há meta, há um espaço. Quando você cessa a guerra por resultados imediatos, algo começa a se reorganizar no fundo. É nesse tipo de campo que a técnica de ativação da pineal ganha força. Agora que o corpo começou a desacelerar um pouco, vamos mergulhar na parte prática. Eu vou te guiar em um método em 3 etapas para despertar o olho interior com respeito ao seu sistema nervoso, sem caricatura espiritual. Você pode ouvir primeiro, entender o fluxo e depois repetir como um ritual no seu próprio tempo. Primeira etapa: preparar o terreno corporal. A pineal ama ciclos, então, se você puder, escolha um horário relativamente fixo para essa prática, de preferência à noite. Cerca de 1 hora antes de dormir ou nas primeiras horas da manhã, quando a luz ainda é suave. Comece reduzindo a exposição à luz azul e eletrônica. Isso significa diminuir a intensidade da tela, guardar o celular por alguns minutos, evitar aquelas rolagens infinitas em redes sociais antes da prática. A ideia aqui não é só relaxar, é enviar sinais claros ao seu cérebro de que você está saindo do modo vigília acelerada e entrando em um outro campo. Vá para um ambiente mais escuro ou com luz bem baixa. Se puder apagar a luz principal e ficar apenas com uma luz indireta, melhor ainda. Sente-se ou deite-se com a coluna alinhada. Os pés podem tocar o chão ou descansar apoiados. Mas tente encontrar uma posição em que o peito não fique colapsado. Coloque as mãos sobre as pernas ou sobre o peito de forma confortável. Agora vamos ajustar a respiração. Feche os olhos, inspire pelo nariz enquanto eu conto em voz alta. 1, 2, 3, 4. Solte o ar pela boca ou pelo nariz, o que for mais natural, em 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspire em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Exale em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos repetir esse padrão por alguns ciclos para que o sistema nervoso comece a sair do modo alerta. Se quiser, você pode contar junto, em voz baixa. Vamos mais uma vez. Inspire em 4. 1, 2, 3, 4. Segure um pequeno instante, apenas o tempo de perceber o ar dentro. Solte em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto respira assim, imagine que, a cada exalação, o corpo solta um pouco da rigidez acumulada. Os ombros descem um pouco mais, o maxilar relaxa, a testa suaviza. Você não está fugindo de nada, está apenas abrindo espaço. Essa é a preparação do terreno. Sem isso, qualquer tentativa de ativar a pineal vira mais um choque para o sistema. Segunda etapa: conexão somática interna com o centro da cabeça. Mantendo a mesma respiração,
Leve agora a atenção para o topo da cabeça. Imagine que há um ponto bem no centro da coroa, um pouco acima de onde o cabelo se encontraria se você traçasse uma linha de orelha a orelha. Visualize com suavidade um feixe de luz bem tênue, quase como um fio, entrando por esse ponto no topo da cabeça. A cada inspiração, esse fio desce um pouco para dentro do crânio. A cada exalação, ele se expande de dentro para fora, como se criasse um espaço luminoso, sem esforço. Agora, traga a imaginação para o centro exato da cabeça. Sinta como se existisse ali um pequeno cristal, uma semente transparente. Esse cristal é a imagem da sua glândula pineal. Você não precisa ver nada com clareza, basta sugerir a existência desse ponto. Quando inspirar, imagine que o ar toca esse cristal por dentro, trazendo oxigênio, trazendo vida. Quando expirar, sinta que esse cristal pulsa uma luz suave, enviando informação para o resto do corpo. Vamos sincronizar isso com a respiração. Inspire contando 1, 2, 3, 4. Enquanto inspira, sinta o ar subindo e tocando o centro da cabeça. Agora pare por um instante e reconheça o cristal interno. Ao expirar em 6 tempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagine que o cristal emite uma pequena onda de luz que se espalha pelo crânio, pela face, pela garganta, pelo peito. Repita silenciosamente dentro de você algo simples como: eu autorizo meu corpo a entrar em outro ritmo. Eu permito que o meu olho interior recorde sua função. Enquanto faz isso, não tente forçar imagens. Se vierem, tudo bem. Se não vierem, tudo bem também. O que importa é o gesto de presença. É como se você estivesse batendo suavemente à porta de um cômodo esquecido e dizendo: eu sei que você existe. Eu estou aqui. Permaneça alguns minutos assim, respirando, imaginando a luz entrando pela coroa e tocando o cristal no centro do crânio. Se pensamentos surgirem, você não briga com eles. Você apenas volta, de forma gentil, para a sensação da respiração e para o ponto central da cabeça. É nesse movimento de ir e voltar que a rede neural ligada à pineal começa a reconhecer que há um novo padrão em curso. Terceira etapa: integração simbólica e prática diária. A pineal não precisa apenas de rituais longos. Ela ama pequenos lembretes ao longo do dia. Por isso, ao acordar, antes de pegar o celular, coloque uma mão na testa ou no centro do peito e faça uma pergunta interna. Que pulsação escondida quer agora surgir? Fique 1 minuto em silêncio, apenas sentindo o corpo responder. Pode vir uma sensação, uma palavra, uma imagem discreta ou apenas um vazio confortável. Tudo isso é resposta. O importante é você reservar esse minuto como um compromisso consigo. Ao longo do dia, escolha momentos de transição. Por exemplo, antes de entrar no banho, antes de trocar de tarefa, antes de uma reunião. Durante 10 segundos, leve a atenção ao ponto entre as sobrancelhas, como se ali houvesse uma antena vibracional. Você não aperta os olhos, não franze a testa. Apenas sente que existe uma antena vibracional ali. Durante esses 10 segundos,
respire mais devagar e pergunte em silêncio: o que eu realmente preciso perceber agora? Esses pequenos gestos criam um hábito de consulta ao olho interior, em vez de funcionar sempre no automático. Se você repetir esse método em 3 etapas durante 5 a 7 dias, sem cobrança, como quem cultiva uma planta, algo muito concreto começa a mudar. Talvez você perceba um sono um pouco mais profundo. Talvez acorde com uma clareza ligeiramente maior sobre decisões que antes pareciam confusas. Talvez sinta uma ampliação do espaço interno, como se houvesse mais ar entre um pensamento e outro. Esses são sinais de que o corpo está registrando a sincronia entre o ritmo de fora e o ritmo de dentro. E é nessa sincronia que o terceiro olho começa a se tornar funcional. Para te ajudar a visualizar tudo isso de um jeito mais vivo, vamos usar uma metáfora. Imagine seu cérebro como uma floresta densa. Cada árvore é um pensamento, uma preocupação, um estímulo. Há árvores jovens, árvores antigas, cipós de memórias, raízes profundas de hábitos. Ao longo dos anos, essa floresta foi ficando cada vez mais barulhenta. Pássaros, máquinas, vento forte, incêndios pequenos aqui e ali. Sempre algo se mexendo, sempre algo pedindo atenção. Bem no centro dessa floresta existe uma semente de cedro. Ela é sua glândula pineal simbólica. O cedro é uma árvore antiga, resistente, que cresce devagar e profundo. Mas essa semente nunca teve sossego suficiente para germinar. Sempre que estava quase pronta para abrir, um novo incêndio de estímulo emocional ou mental começava. Mais luz artificial à noite, mais preocupações, mais autocobrança. A semente se encolhia e esperava. A verdadeira ativação do terceiro olho não é um raio que cai do céu e instantaneamente faz o cedro crescer. Ela é mais parecida com o trabalho silencioso de alguém que entra nessa floresta e começa a criar condições para a semente brotar. Essa pessoa reduz o fogo desnecessário, diminui a quantidade de ruídos, protege um pouco o chão, traz água, cria sombra na medida certa, o escuro consciente, o silêncio somático, a redução de luz artificial à noite são exatamente isso, formas de regar a semente com condições reais. A cada noite em que você escolhe desligar a tela um pouco mais cedo, a cada respiração em que você volta para o centro do crânio, a cada minuto em que você pergunta ao corpo o que ele precisa, em vez de apenas empurrá-lo, você está abrindo espaço para o cedro interno brotar. Aos poucos, essa semente emite uma raiz. Depois, um pequeno caule. Então, galhos. O cedro começa a se tornar um eixo. Não é uma árvore qualquer, é uma que oferece sombra e proteção para as outras. De repente, a floresta toda passa a responder à presença desse eixo. Na linguagem hermética se diz que o que está acima é como o que está abaixo. O que está dentro é como o que está fora. Quando você olha para a pineal como essa semente de cedro no centro da floresta cerebral, você entende algo importante. Não é sobre dominar o corpo, é sobre transformar o entorno a partir de dentro. O olho interior desperto não é uma lanterninha que aponta para fora o tempo todo. Ele é também um espelho que te mostra onde você está negando suas próprias necessidades, onde você está ultrapassando o limite do sistema nervoso, onde você está sacrificando quietude por ansiedade de performance espiritual. Então eu te pergunto, de forma muito direta, você está pronto para abandonar a corrida frenética por visões
e entrar em um processo de escuta corporal sincera, você está disposto a trocar promessas de pirotecnia espiritual por um tipo de despertar que reorganiza o seu dia, o seu sono, as suas escolhas, a forma como você se relaciona com o próprio cérebro. A chave não está em ver mais por fora, está em se tornar visível para si mesmo por dentro. Quando você se percebe, quando você se reconhece, quando você enxerga os próprios padrões e ainda assim escolhe ficar, o terceiro olho começa a te servir não como espetáculo, mas como orientação. Ele se torna uma antena de presença, um ponto de alinhamento entre corpo, mente e algo maior, que você pode chamar de alma, espírito, campo, fonte. Vamos recapitular, para que essa mensagem fique gravada como um mapa simples aí dentro. Primeiro, você reconheceu a dor silenciosa de viver com o sistema nervoso ligado o tempo inteiro, sentindo que algo está desconectado no centro da cabeça. Depois, compreendeu que a glândula pineal é um eixo real do seu corpo, regulador de ritmos, que precisa de escuridão, silêncio e ciclos para responder. Percebeu o erro invisível de tentar ativar o terceiro olho só com intenção, sem ajustar o hardware biológico, caindo em frustração e autocobrança. Entendeu que, mais do que técnicas frenéticas, é a desaceleração, o escuro consciente e a devolução da espiritualidade ao corpo que abrem o portal interno. Aprendeu um método em 3 etapas. Preparar o terreno com redução de luz artificial e respiração ritmada. Conectar o centro da cabeça com visualização suave e presença no cristal interno. Integrar o olho interior ao cotidiano com perguntas simples e momentos de consulta à antena entre as sobrancelhas. E recebeu a metáfora da pineal como semente de cedro no centro da floresta cerebral, para lembrar que a ativação verdadeira é maturação, não espetáculo. Agora, eu te convido a transformar isso em prática real. Durante uma semana, escolha um horário por dia para fazer a técnica completa. Mesmo que sejam 10 minutos, todos os dias. Crie o ambiente, respire no ritmo que praticamos, volte para o centro do crânio, imagine o cristal, sinta a semente. Ao longo do dia, pare por alguns segundos em momentos de transição e pergunte ao seu olho interior o que precisa ser percebido. Observe sem julgar. Talvez as mudanças sejam sutis. Talvez você note uma única coisa mais claramente. Isso já é um início poderoso. Se, em algum momento, você sentir vontade de desistir, lembre-se do cedro. Lembre-se de que sementes antigas não germinam na pressa. Elas germinam na consistência. Quando o silêncio dentro da cabeça ecoar como um chamado que você ainda não compreende, em vez de fugir, sente-se. Respire. Leve a atenção para o centro do crânio. Pergunte ao corpo o que ele quer te mostrar. Esse gesto simples é, por si só, uma oração. Se este conteúdo tocou algo em você, se você sentiu que o seu corpo reagiu, talvez com arrepios, suspiros, lágrimas discretas ou apenas um relaxamento leve, eu te convido a transformar esta escuta em ação concreta. Você pode se inscrever no canal para continuar recebendo práticas que respeitam o seu corpo-templo. Pode curtir este vídeo para ajudar o algoritmo a entender que este tipo de mensagem merece circular. E pode enviar para alguém que você sabe que vive com a cabeça barulhenta, mas tem um coração que anseia por quietude. Assim, você se torna parte desta floresta de pessoas que estão cultivando seus próprios cedros internos. Eu agradeço profundamente a sua presença até aqui. Obrigada por permanecer, por respirar,
por se permitir olhar para dentro sem medo. Que a sua glândula pineal, essa pequena semente de luz no centro do crânio, desperte como antena de presença, não como fuga da realidade. Que o seu corpo retome o papel de altar vivo. Que o seu terceiro olho não seja uma promessa distante, mas um companheiro de caminho, lembrando você, dia após dia, de que o sagrado não está fora. Está pulsando exatamente aí onde você está agora. Respire comigo uma última vez. Inspire em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Solte em 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinta o silêncio depois da exalação. É nele que o chamado se torna audível. E a partir daqui, você não precisa mais esperar que alguém ative o seu terceiro olho. Você já sabe como preparar o terreno, como tocar o cristal interno e como caminhar com ele desperto no cotidiano. O resto é prática, gentileza consigo e a coragem de permanecer presente dentro da própria vida.